Fala, Forjados, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Marcelo e hoje eu quero falar sobre um tema que permeia a jornada de todo homem, que é o seguinte: como encontramos o nosso propósito como homens. Agora eu recebo várias mensagens no DM, nas caixinhas de perguntas lá no Instagram, me questionando sobre isso. Marcelo, mas como que eu descubro para que eu fui criado? O que eu devo fazer? Será que eu estou servindo realmente ao propósito que eu devo servir? Será que eu estou fazendo aquilo que eu devo fazer? Será que a minha vida está tendo significado? E antes de mais nada, antes de falar aqui sobre alguns pontos em como nós podemos descobrir o nosso propósito, eu quero falar para vocês sobre o propósito dos homens forjados, porque criamos os homens forjados. Então, os homens forjados foram criados com a missão de recuperar e resgatar a autêntica masculinidade. A masculinidade que proporciona valores, princípios, principalmente aqueles fundamentados nas escrituras sagradas. E com isso, também proporcionar aos homens, assim como você e tantos outros, a possibilidade de ter ferramentas, recursos para ajudar você nas diversas funções que você tem na sua vida, nas diferentes esferas, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na sua saúde, espiritual, emocional, física. Esse é o propósito dos homens forjados. Mas, sem mais delongas, vamos falar aqui sobre como o homem pode encontrar o seu propósito. E o primeiro ponto que eu quero falar aqui com vocês, pessoal, é o seguinte: maximizar onde você está atualmente. Maximizar onde você está atualmente. Então, o que eu quero dizer com isso? Você deve esgotar todas as possibilidades de encontrar o seu propósito onde você atua no momento, na sua profissão, o que Deus deu nas suas mãos agora. Porque muitas vezes nós queremos vislumbrar com coisas externas, com outras possibilidades, sendo que nós não fizemos tudo aquilo que nós temos que fazer dentro daquilo que temos, ou dentro daquilo que foi nos oferecido. Será que você já esgotou todas essas possibilidades? Será que você já fez tudo aquilo que você poderia fazer? Será que você já tentou tudo aquilo que você poderia tentar para encontrar o seu propósito dentro daquilo que você já faz, dentro daquilo que já está nas suas mãos? Eu não estou dizendo aqui que você não pode explorar outras frentes, você não pode vislumbrar com outras possibilidades. Óbvio que você pode, mas de repente aquilo que Deus te deu, aquilo que já está em suas mãos, realmente é o seu propósito, mas você não está se atentando a isso. Você está vislumbrando com outras coisas de tal forma que isso está ofuscando aquilo que você já tem em suas mãos. Então, o primeiro ponto é: esgote aquilo que você tem atualmente. Eu, por exemplo, trabalho como professor há mais de 20 anos e por vários e repetidos oportunidades, eu já me peguei falando: olha, eu acho que eu não estou servindo o propósito que eu fui criado para servir. Eu acho que isso não tem nada a ver comigo. E por muitas vezes eu estive enganado. Muitas vezes, através de um livro que eu li, ou através de uma palestra que eu assisti, ou uma pessoa com quem eu conversei, eu consegui abrir os olhos para outras realidades, para outras possibilidades. E isso foi me fortalecendo. E até hoje eu sou professor de inglês. Mas isso não me impediu, por exemplo, de começar essa missão, esse trabalho com homens forjados, que também é uma paixão minha, que também é algo que eu gosto de fazer. Então eu gosto de trabalhar e levar mensagens e conteúdos para os homens. Isso é algo que eu gosto de fazer, mas eu nunca deixei de fazer aquilo que eu fazia, que era dar aula, certo? Ministrar aulas. Para você ter uma noção de como Deus trabalha por esses caminhos, Caminhos que a gente muitas vezes não entende. Eu dou aula há mais de 20 anos e olha como Deus ele vai costurando o nosso propósito na nossa vida. Eu era um cara extremamente tímido. Você me vê falando aqui hoje, você me vê falando lá no Instagram, você vai achar que eu estou mentindo, mas eu era um cara extremamente tímido, que não gostava de falar com ninguém. Eu era o tipo de pessoa que em reuniões de família eu ficava lá no canto quieto, sem falar com ninguém.
E Deus me pegou e me transformou num professor de inglês e me colocou na frente de pessoas, de 20, 30, 50 pessoas, para falar e para ajudá-las e para ensiná-las. E através disso, Deus também me deu esse trabalho com os homens. Mas não foi sentado no sofá que eu descobri que esse era o meu propósito. Não foi dormindo e sonhando com a possibilidade de fazer isso que eu consegui fazer. Foi realizando, foi tentando e foi explorando novas oportunidades. Oportunidades que Deus me dava e eu agarrava. A primeira coisa que você tem que fazer é entender se você está fazendo tudo que você tem que fazer dentro da área que você já atua, porque muitas vezes Deus está usando essa área que você atua para te levar para algo maior. Mas você tem que estar atento, de olhos bem abertos, para você conseguir enxergar isso. Segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje: explore hobbies, interesses e atividades. Então, se você é o cara que gostaria, por exemplo, de pular de paraquedas, sempre sonhou em fazer isso, cara, avalie, obviamente, todos os riscos envolvidos nesse hobby que você quer adquirir. Vá e faça. Se esse é seu sonho, vá e faça. Porque é ali que você pode, muitas vezes, descobrir qual é o seu propósito. Agora, eu não estou falando que você deve ir lá e de forma inconsequente fazer qualquer coisa. Não, obviamente que não. Ainda mais se você for um homem de família, se você tiver outras responsabilidades e você tem que avaliar toda a situação de uma forma mais holística, certo? Então, o que eu estou querendo dizer é: comece a explorar atividades, hobbies, interesses, que de repente você nunca teve a coragem ou nunca teve a iniciativa de fazer. Começa a fazer. Porque de repente você vai começar a fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e você vai começar a se interessar mais por aquilo, e você vai começar a se conectar com pessoas que fazem a mesma coisa, e você vai se deparar com outras possibilidades, livros, palestras, outras atividades que estão relacionadas com aquilo. Aquilo vai começar a arder no seu coração e você vai começar a criar uma paixão por aquilo, e é ali que você vai encontrar o seu propósito. É ali que, de repente, você pode falar: poxa, cara, eu posso usar isso para abençoar, para ensinar outras pessoas. Eu posso, através disso, cumprir o propósito da minha vida. E eu sinto que é isso que eu quero. Eu sinto que é isso que Deus está me chamando para fazer. Mas, novamente, não é sentado no sofá, não é com a bunda pregada na cadeira assistindo Netflix que você vai encontrar o propósito da sua vida. Você vai encontrar o propósito da sua vida explorando novas frentes, partindo para outras frentes, encarando desafios, encarando muitas vezes aquilo que pode ser o seu medo, o seu receio, mas que ao mesmo tempo, ali do outro lado do seu medo, você fala: cara, ali está meu propósito. Mas isso só vai acontecer quando você começar a explorar novas atividades, novos interesses. Terceiro ponto: qual problema você vê no mundo? Você já parou para pensar nisso? Eu, por exemplo, por muitos anos, olhava ao meu redor e via um grande problema: homens e a sua masculinidade indo para o ralo. Esse era o problema que eu enxergava. E enxergo até hoje. A razão, e como eu sempre digo ali no Instagram, a razão por aquilo que estamos vivendo hoje, seja o que for, corrupção, feminismo, aborto, seja lá o que for, tudo se deve ao fato de que o homem não faz, se omitiu em fazer aquilo que ele foi criado por Deus para fazer. A responsabilidade disso tudo que a gente vê está nas mãos dos homens, está nas mãos daquele que Deus criou para representar ele aqui na Terra, e ele se omitiu desse papel, dessa função e desse dever. Mas isso é o que eu enxergo de problema no mundo. De repente não é o que você enxerga, de repente você enxerga outra coisa. De repente você enxerga que existe um grande problema, matar javalis no Mato Grosso. Cara, sei lá, pode parecer doido, mas de repente é isso que você entende. Ou você entende que crianças abandonadas pelos seus pais precisam de pais adotivos, né? Pais espirituais, pais que cuidam delas. De repente esse é o propósito, esse é o problema no mundo que você enxerga. Você fala: pô, cara, se a gente solucionasse isso daí, a gente teria um mundo melhor.
né? A gente teria, por minha vez, eu conseguiria viver o meu propósito. Eu sinto que isso arde no meu coração. Eu sinto que eu tenho que fazer isso. Eu sinto que Deus está me chamando para fazer isso. Então, essa é outra questão. Qual é o problema que você está enxergando no mundo? Porque se você está vendo esse problema, é porque você está sendo chamado para solucionar esse problema. Se esse problema ele é tão concreto na sua mente e ele te incomoda tanto assim, é porque esse é o seu propósito. Isso é o que você deve fazer. Mesmo que não seja um trabalho, mesmo que não seja aquilo que vai trazer o sustento da sua família, mas você se sente realizado, você sente que você está servindo o seu propósito, fazendo isso, porque isso te incomoda demais. Esse é o seu propósito. Quarto ponto, forjados. Quais experiências você teve? Muitas vezes, a gente reclama sobre situações que a gente passa na nossa vida. Pô, mas onde está Deus? Deus me abandonou, né? Por que Deus permite que isso aconteça na minha vida? Por que eu estou passando por isso? E a gente reclama, e a gente resmunga com Deus, e a gente fala mal de todo mundo, porque a gente está passando por aquela situação. Mas será que Deus não permitiu que você passasse por essa situação para que então você servisse o seu propósito? Para que então você usasse essas experiências que você teve na sua vida para abençoar, ensinar e desenvolver outros homens, outras pessoas? Eu, por exemplo, como tantos homens aqui, tive um relacionamento bem complicado com meu pai, vários conflitos. Meu pai nunca foi um cara que me deu a parte afetiva da sua paternidade. Era um cara que, sem dúvida, trazia o sustento de casa. Ele era muito preocupado com isso, mas não era o tipo de cara que sentava com a gente, comigo, com meus irmãos, e falava, olha, a vida é assim. E nos ensinava e nos acolhia quando tinha que acolher. Não era esse tipo de cara. Então, eu tive um relacionamento um pouco quanto turbulento com meu pai. Mas Deus me usa hoje e usa essas experiências que eu tive na minha vida com meu pai para abençoar e para aconselhar e para instruir e para ajudar outros homens que passam ou passaram pelo mesmo problema. Então, forjado, pense nisso. Se você está passando por uma turbulência no momento, se você está passando por um mar agitado, se você está passando por maus bocados na sua vida agora, pense que isso pode estar acontecendo porque Deus quer usar isso na sua vida para que então lá na frente você abençoe e você ajude outras pessoas, porque você teve a experiência de passar por aquilo. Então, isso é uma coisa que você tem que ter em mente. Quais experiências que eu tive na minha vida? Sente aí, reflita a respeito disso. Cara, quais experiências que eu tive na minha vida? O que eu tive que passar? Quais conflitos eu tive? E aí, em cima disso, você fala, cara, eu tenho experiência nisso. É aquilo que eu costumo falar, cara, eu não sou terapeuta, eu não sou psicólogo, eu não sou nada disso. Você pode me perguntar, pô, Marcelo, mas o que lhe dá o direito de vir aqui e falar para homens? O direito que eu tenho de falar para homens é exatamente isso. Experiências que eu tive no passado, experiências que eu tenho agora, e o chamado que eu tenho, que arde no meu coração, em ajudar os outros homens. Esse é o meu currículo. O meu currículo é ter dado aula, ensinado pessoas, vários homens, por exemplo, em outra área, obviamente, mas adquirido a arte do ensino, para que então, hoje, eu servisse esse propósito de ajudar outros homens. Então, experiências que eu tive. E é por isso que eu falo novamente para você, forjado. Esgote todas as possibilidades que você tem na onde você atua agora. Porque depois você pode usar isso para servir um propósito que Deus tem preparado para você. Olhe lá para trás e veja, poxa, quais experiências vão me dar esse alicerce, vão me dar esse currículo para fazer aquilo que eu tenho que fazer hoje. Próximo ponto, quinto ponto. Na verdade, o quinto ponto são 3 perguntas que eu tenho para você. E aí você pode fazer essas perguntas para você mesmo, respondê-la, porque eu tenho certeza que essas 3 perguntas já vão dar uma grande clareza aí sobre qual é o seu propósito. Primeira pergunta: que conselhos as pessoas lhe pedem? Que conselhos as pessoas lhe pedem? As pessoas chegam até você
e fala, pô, e aí você não imagina, né? Você fala, cara, nunca imaginei que alguém poderia vir e perguntar isso para mim. Mas você não imaginou. Mas as outras pessoas veem isso em você. As outras pessoas têm você como referência nessa área. Então, o que as pessoas chegam para você e perguntam? Que tipo de conselho que elas vêm para você e pedem para você? É isso que você tem que focar. Será que aquele amigo chega para você e fala, pô, cara, olha, você pode me ajudar nessa área? Eu tô passando por um momento difícil na minha vida, no meu casamento. Aí chega outro cara e fala, pô, cara, olha, não aguento mais minha esposa, pô, ela é difícil demais. Aí chega o outro cara e fala, pô, Deus, como que você lida com esse problema dentro do seu matrimônio? Cara, é Deus se chamando ali, entendeu? As pessoas estão te enxergando como referência para dar conselhos, por exemplo, para casais. É um exemplo. O que as pessoas estão pedindo para você? Que tipo de conselhos que elas estão pedindo para você? Que tipo de sugestões elas estão pedindo para você? E através daquilo você pode perceber que o seu propósito é servir aquela área. Segunda pergunta: o que você está fazendo quando o tempo passa mais rápido? É porque quando a gente está fazendo algo que a gente gosta, algo que a gente curte, o tempo tende a passar mais rápido. Preste bastante atenção nisso. O que você está fazendo que faz o tempo passar mais rápido? Ali também pode estar o seu propósito. Fala, cara, eu não vejo a hora passar. Eu não vejo as coisas acontecerem. Isso passa tão rápido, porque eu gosto tanto de fazer isso daqui, que eu me aprofundo nisso, que eu me mergulho nisso. Na hora que eu vejo, a hora já passou e, cara, eu poderia gastar horas e horas fazendo isso. E a terceira pergunta: o que você faria se o dinheiro não fosse uma preocupação? Se você não dependesse do dinheiro para fazer aquilo, se o dinheiro não fosse um empecilho, o que seria? O que você faria que você diria assim, olha, eu faço isso por prazer, eu faço isso porque eu amo fazer isso. Eu faço isso independente de ganhar ou não. Essas são as 3 perguntas que eu quero deixar com você. Faça essas perguntas e responda essas perguntas de forma sincera. E talvez peça ajuda para sua esposa, de repente ela vê algo em você, né, que você não está vendo, ela vê que pessoas se aproximam de você para pedir um conselho ou uma sugestão, que você de repente acha que você não tem essa habilidade toda para fazer isso. Faça isso. E o 6º e último ponto, e o mais importante, entre em contato com Deus. Eu sempre digo aqui, e aqui eu não estou falando se você não é cristão, se você não acredita em Deus, que você é menos homem ou mais homem. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, como eu disse para vocês também, o nosso propósito é recuperar e resgatar a masculinidade segundo aquilo que as Escrituras nos apresentam e aquilo que Deus criou o homem para ser. Então, nós acreditamos que o homem apenas consegue servir o seu propósito quando ele está ligado àquilo que ele foi criado para ser por Deus. Quando ele estiver ligado àquilo que ele foi criado para fazer, a Deus, então ele vai encontrar o propósito da vida dele. E isso só é possível quando você começa a se conectar com Deus, quando você começa a se relacionar com Deus, quando você lê as Escrituras, quando você ora, quando você busca Deus de forma incansável, incessante. É aí que você vai encontrar o seu propósito, porque vai ficar bem claro, bem nítido, que Deus espera de você e por que Ele criou você. As coisas vão começar a acontecer, situações vão começar a aparecer, e ali é o momento de você agarrar, você falar, cara, é isso que eu quero na minha vida. Então, se você quer realmente entender o seu propósito, você tem que estar conectado com aquele que te criou. E se é Deus que te criou, e foi Deus que te criou, então ninguém melhor do que Ele para saber qual é o seu propósito. Se você estiver ligado com Ele, se você estiver conectado com Ele, se você estiver se relacionando com Ele, você pode ter certeza que você vai seguir o seu propósito. Então, forjados, essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês hoje. Espero que tenha ajudado, espero que tenha agregado sua vida. Deixa aí nos comentários, né, o que você acha, o que você achou dessa mensagem. Me diga aí qual é a sua busca, né, o que você tem buscado, qual é o propósito que você tem servido, o que você entende ser o seu propósito. Deixa aí nos comentários, vamos conversar. Não deixe também de curtir esse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, isso nos ajuda a crescer e a levar nossa mensagem à frente para homens como você e ajudá-los nas diferentes áreas das suas vidas. Então, até a próxima, forjados. Valeu pela sua presença.